Gustavo, vem cá, meu filho. Trazer uma palavra ao nosso coração nessa noite. Depois eu vou orar por você. Amém? Estenda as mãos para cá. Vamos orar por ele. Deus tocou no coração para que ele trouxesse a mensagem nessa noite. Eu sei que Deus vai falar muito conosco nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do teu filho. Usa ele nessa noite. Fala conosco. Em nome do Senhor Jesus. Todos digam. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar lendo uma palavra essa noite. É muito bom estar aqui na presença dele, né? Falar sobre ele, estar com ele. E hoje vamos estar lendo lá em Atos 16, 9. Vamos puder ficar de pé para a gente estar lendo essa palavra. Em Atos 16, 9 diz o seguinte: E Paulo teve de noite uma visão, em que apresentou um varão da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia, ajuda-nos. Só até aí por enquanto. Irmãos, falar sobre Paulo, sobre o apóstolo Paulo, é falar sobre um dos grandes nomes, um dos maiores apóstolos que teve. Porque Paulo, ele não viu o evangelho, que o evangelho tinha que ficar só ali, mas ele viu que o evangelho era para todos. E Paulo, antes de ser um apóstolo, antes de chegar a esse nível, a essa intimidade com Deus, Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. Paulo, ele viu o evangelho como uma ameaça, como uma afronta. E lá em Atos 9, tudo muda. Guarde uma palavra no seu coração: encontro. Lá em Atos 9 vai dizer que Paulo, que antes era Saulo, teve um encontro com Jesus. E enquanto Saulo naquela época estava indo até Damasco, Jesus se encontrou com ele e perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus pergunta para ele: Saulo, por que me persegues? E ele se prostra diante de Deus. Eu imagino essa cena. E ele pergunta para o Senhor o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que fazer naquele momento. E o Senhor dá uma direção para ele ir até a cidade. E no momento, as pessoas que estavam ali, os soldados, não entenderam nada que estava acontecendo, mas ouviram a voz do Senhor também. E nesse momento, Saulo, ele tem um encontro com Deus, ele tem um encontro com Jesus. E ele vai para a cidade, e chega à cidade, ele fica 3 dias sem ver e 3 dias sem comer, e também sem beber. E esse é um processo que Saulo teve naquele momento, para ter que teve um encontro com Deus. E será que a gente teve esse encontro já? Ou será que a gente vai ter esse encontro essa noite? Será que a gente estava esperando só uma oportunidade para ter esse encontro com Deus? E depois disso, Ananias que era um profeta do Senhor também, tem uma visão, onde era para ele encontrar Saulo, e ele questiona: mas Deus, Saulo persegue cristãos, ele mata cristãos, o que eu vou fazer lá? E o impressionante é que lá em Atos 15, disse-lhe porém o Senhor: vai, porque para mim é um vaso escolhido. Irmão, não importa quem você é, o que você fez, para Deus você é um vaso escolhido. Para Deus eu era um vaso escolhido, e eu fui um vaso escolhido. Agora que você já conheceu Paulo, vamos voltar para a palavra. Vamos pular de Atos 9, lá para 9:22. Diz o seguinte: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança. Irmão, está doendo, está machucando, você está se sentindo numa prisão. Mas as palavras estão me machucando muito, Gustavo, você não vai entender. Gustavo, eu estou passando por um processo que não tem saída para mim. Naquele momento, Paulo estava sendo lançado na prisão. E mandou que o carcereiro os guardasse em segurança. E o carcereiro
qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Rei Paulo aqui já foi açoitado, e além de ser mandado para a prisão, ele teve os pés também amarrados no tronco. Eu vejo isso como um processo, porque Paulo, ele precisava estar ali naquele momento. Porque quando eu vou ler lá no primeiro versículo que a gente leu, vai dizer que Paulo teve uma visão para ir até lá encontrar um varão. E ele vai encontrar esse varão, e ele teve esse processo na prisão. E continuando, diz o seguinte: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos o escutavam. Irmão, Paulo estava preso, Paulo tinha sido açoitado, Paulo estava com os pés amarrados. E sabe o que ele fez? Eu não vou reclamar não, eu não vou murmurar não, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Quando a gente entende o Pai que a gente tem, é seguro voltar para casa. Quando a gente entende o Pai que a gente tem nos esperando, a gente não tem medo do mundo lá fora, porque o Pai que a gente tem, Ele nos guarda todo o tempo. Eu me lembro de um momento da minha vida, eu vou contar um pouco do meu testemunho, mas bem pouco mesmo. Eu fui picado por uma cobra, e eu estava entre a vida e a morte, e eu fiquei um bom tempo internado, quase 2 anos, e teve uma coisa que eu sempre penso. Quando eu estava internado, que eu tinha sido picado pela cobra, os médicos desacreditaram já. Eles falavam, não tem mais jeito. Ei, não tem mais jeito para ti. E um fato interessante é porque foi na perna mordida e o veneno subiu e aprudeceu essa perna aqui. E o médico ia até o quarto e falava toda noite para minha mãe: ei, a gente precisa cortar a perna do seu filho, senão ele vai morrer. E minha mãe falava: ei, não vai cortar a perna dele não, porque ele vai ficar bom. Imagina essa situação. A vida do seu filho está em suas mãos. E você tem uma escolha. Ou você tem fé o suficiente para tomar uma decisão que pode matar a vida do seu filho, ou você escolhe acreditar em um Deus que pode curar ele, que já curou ele. E eu fico imaginando essa cena, e isso me traz uma fé tão grande, porque era o filho dela, era eu que estava ali deitado numa maca sem entender nada do que estava acontecendo. E ela falou: ei, não vai cortar a perna dele. E assim o médico fez. Foi uma vez, ela negou, falou não. Foi na segunda vez: ei, mas a gente precisa cortar a perna dele, senão ele não vai resistir. Não, você não vai cortar a perna dele, porque ele já está curado. E assim como Paulo naquela situação adorava e exaltava cantos ao Senhor, minha mãe estava ali prostrada porque ela acreditava no Senhor. Eu me lembro que ao lado da cama tinha uma televisão, e toda noite passava uma oração, e minha mãe com fé colocava o copo d'água do lado da televisão e me dava para mim tomar essa água. Então, irmãos, a fé, ela move montanhas. A fé, ela pode mudar a sua vida hoje. A fé, ela pode te alcançar onde você estiver. Não importa se você está num leito de hospital, numa maca, numa prisão. Se você se sente esquecido, ei, o Pai já pagou o preço por ti. O Pai te chama para casa hoje. O Pai te leva, faz tudo acontecer para você estar com Ele. Vamos continuar sem delongas. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Irmão, quando tu clama, tu confia, tu adora, Deus te manda a resposta. Deus ele não tarda, Deus ele não fica sem te responder, porque Ele é teu Pai. Um pai jamais vai abandonar um filho. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Naquela época tinha uma tradição que se um preso fugisse, o carcereiro ele tinha que tirar a sua própria vida. E eu vejo isso também nos tempos de hoje. Quantas vezes a gente se sente fracassado em algumas situações que a gente acha que pra gente não tem mais jeito, ou que uma situação nos frustrou tanto e nos tirou tanto do nosso eu, que a gente pensa: poxa, pra quê? Eu já tive nessa situação, eu já pensei: pô, não vale a pena, eu não quero mais essa vida.
sendo que eu sou fruto de um milagre, eu estou aqui para testificar o que Deus fez na minha vida. E eu via que não tinha mais jeito para mim. Ei, eu sou fruto de um milagre. Ei, você também é fruto de um milagre porque você está aqui hoje. E ele tira a espada. Eu imagino aquela situação que ele já se sentia fracassado, porque não tinha mais nenhum preso ali. Porque a prisão foi aberta, tinha vários presos, o que eles vão ficar fazendo ali? Eu acho impressionante que clamou com grande voz dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Irmão, imagina a cena, a prisão com todos os presos lá dentro, tem um terremoto, tudo se cai, as portas se abrem, e você vai ficar lá esperando, fazendo o que, irmão? Tinha um propósito ali, Deus não deixa ninguém para trás. E Paulo virou para ele e falou: ei, estamos todos aqui, não fomos embora não. Não podemos ir embora sem um filho, não podemos deixar ninguém para trás. Ei, igreja, não podemos deixar ninguém para trás. Hoje eu estava no meu trabalho e até minha patroa me cutucou e falou assim: ei, a gente tem que orar pelaquela vida, Gustavo. Às vezes ele não entende o processo, às vezes ele não sabe o quão grande é isso que ele está passando, o quão espiritual é, mas nós não podemos deixar ele para trás, porque nós como cristãos não podemos deixar ele para trás, não podemos deixar o nosso irmão para trás, porque temos uma palavra, e de pregar todo o evangelho, assim como Paulo fez. Antes, Saulo, desde o dia da sua conversão, ele foi e pregou o evangelho, ele não quis saber de mais nada, quem ele era, o que ele fez, e ele usou isso para testificar o Deus que ele servia. E seguindo diz: e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando para fora disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Irmão, ele era o carcereiro. Paulo e Silas podiam ter fugido, os presos podiam ter fugido, mas eles escolheram ficar. Eles escolheram ficar porque ali tinha um filho. E assim que ele toma essa decisão de escolher ficar, o carcereiro se prostra, porque o céu está ganhando mais uma alma. E aqui vem uma palavra muito interessante, e ele pergunta: o que é necessário para que eu possa me salvar? Para que possa me salvar. Muitas vezes nós como cristãos colocamos tanto degraus entre a pessoa e o evangelho, entre a pessoa e Cristo, que esquecemos que só é necessário uma coisa: que Ele já pagou o preço, que não é nós que vamos julgar o nosso irmão, que não é nós que vamos decidir se o irmão é salvo ou não, que não é nós que decidimos se o irmão é merecedor ou não. Afinal, nem eu mereço. Nem eu mereci estar aqui essa noite, mas ei, Ele me escolheu, assim como Ele escolheu Saulo, quando Ele testificou e falou: ei, é meu servo, eu escolhi para ele pregar o evangelho. E Jesus também te escolheu. E sabe quando que o nosso sofrimento, quando nossa dor ela termina? Quando a gente começa a entender o processo e o amor que Deus tem para nós, como nós começamos a entender o propósito que Deus tem para nós. E principalmente quando nós aceitamos a viver o que Deus tem para nós. E Paulo responde para ele: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Irmão, eu não sei se você já teve um encontro, eu não sei se você quer ter esse encontro, mas ei, sabe o que é necessário? Apenas você crer que tu e tua casa será salvo. O preço Ele já pagou, Ele te ama, e Ele te chama essa noite: filho, vem filho, filho, volta para casa, filho, eu estou te esperando e eu tenho o melhor para ti, filho. Não importa quem você era, não importa quem você fez ou aonde você está, tem um caminho, tem uma palavra sobre sua vida e tem um Pai que te ama te chamando para voltar para casa. E lhe pregava a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus.
e levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. Na sua crença em Deus, alegrou com toda a sua casa. Irmão, há 5 minutos atrás, o carcereiro ele estava prendendo os pés de Paulo e Silas na prisão, no tronco da árvore. Sabe o que ele está fazendo agora? Está lavando as feridas de Paulo e Silas. E você sabe o que é mais interessante nessa palavra, nesse tema? É que se você for ler um pouco antes, tinha uma mulher também, a Lídia, que ela era uma grande empreendedora e uma mulher de alta classe. Ela também foi batizada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo tocou o coração dela. E o carcereiro, Jesus tomou ele pelo impacto, precisou acontecer alguma coisa. Agora imagina comigo, irmãos, a partir daquele momento ia se tornar uma das maiores igrejas que teve naquela região, a primeira igreja, e é o que o apóstolo Paulo mais amou e que financiou o evangelho naquele momento. Imagine comigo uma empresária sentada numa mesa com um carcereiro. Imagina comigo essa cena. Então, irmão, não importa o que você é, o que você faz, Deus te chama essa noite para a mesa. Ei, filho, venha sentar comigo. Vamos sentar à mesa junto, rei, não importa. E naquele momento, Paulo e Silas lavou as feridas. O carcereiro lavou as feridas de Paulo e Silas, perdão. E o carcereiro os levou para a sua casa. E ali todos foram batizados. Irmão, não fica com Jesus só para ti não. Leve ele para a tua casa, leve ele para o teu trabalho, leve ele para a tua escola, leve ele para a praça, leve ele para todos os lugares contigo. Porque aonde tu pisares, ali será abençoado. Aonde tu pisares, o Espírito Santo vai transbordar. E através de ti, milhares e milhares de vidas serão salvas. Porque, irmão, seria um fardo muito grande não pregar sobre o Pai. Seria um fardo muito grande não falar do amor dele, de tudo que ele fez por mim. Como cristão, a gente deve isso, a gente tem que cumprir o ID, pregar o Evangelho, porque a partir do momento que estamos transformados, o nosso ambiente não nos muda mais, mas nós mudamos os ambientes que estamos. Não importa onde seja, como seja, a situação que seja, o Espírito Santo que está em mim, que está em você, vai ser transbordado nas vidas que estão ao redor. E que possamos não só na igreja, mas que possamos lá fora alcançar nossos irmãos na fé, que possamos falar do amor de Deus, que possamos buscar essa vida, pois só assim vamos viver o avivamento, porque ele começa em nós, é na nossa transformação. O meu avivamento é eu não querer mais do que eu vivia ontem. O meu avivamento é reconhecer o amor do Pai por mim. O meu avivamento é falar: ei Jesus, eu quero mais sobre ti, eu quero te conhecer mais. Irmão, não importa a circunstância, não importa quem você é, como eu disse, o que você fez, como Deus mandou Paulo na prisão para salvar o carcereiro e para ministrar a palavra para ele. Deus também está entrando na sua casa essa noite. Jesus está te visitando essa noite, basta que você creia e o aceite, e que aceite o convite dele de sentar na mesa. Amém. Agradeço pela oportunidade.